Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Investidor em Foco desta quarta-feira já está no ar. A gente prometeu aqui para vocês ao longo dos últimos episódios e hoje a gente cumpre a nossa promessa, que é falar sobre criptomoedas por aqui, criptoativos, esse mercado de moedas digitais tão amplo que tem dado muito o que falar e a gente não ia ficar de fora dessa, né, Kleber? Não vamos ser atropelados aí, a gente também vai trazer esse assunto para dentro do nosso podcast. Tudo bem com você? Tudo bem, e você, Rê? Tudo certo. Não, super empolgado aí com o tema, até porque já faz tempo, né, que a gente, pelo menos aqui do nosso lado, estuda bastante e tenta entender esse mundo completamente diferente, né? Não é só uma classe de ativo, né? É uma operação que vem fazendo com que a gente tenha uma revolução aí, em boa parte até, por que não dizer, do sistema financeiro, mas quem vai poder explicar isso pra gente são os nossos convidados, né? É verdade, a gente chamou gente de peso hoje, no bom sentido, claro, para poder nos reforçar nesse time para falar desse assunto, como o Kleber mesmo mencionou. E tem alguns anos, gente, que essa tecnologia blockchain foi criada e ela vem sendo disseminada pelo mundo não só como banco de dados financeiro, mas também para outras finalidades. Tem uso na saúde, na administração pública. E quando o assunto é transação financeira, essa tecnologia ela é o ambiente onde ocorrem as movimentações envolvendo moedas digitais. Vocês já devem ter ouvido falar em algumas, a mais conhecida é a Bitcoin, mas tem muitas outras, a gente também vai falar um pouquinho disso nesse episódio. E o universo, ele cresceu tanto que estão nascendo, obviamente, investimentos focados neste universo. E mais que isso, foi criado também o primeiro índice de criptomoedas da Nasdaq. E esse também é um dos nossos assuntos por aqui hoje. Estou dando essas pequenas pílulas para vocês ficarem curiosos, curiosas e acompanharem o episódio até o fim. O Itaú, junto com outros bancos, está realizando a distribuição de cotas de um ETF de criptomoedas. Esse produto ainda está num período de oferta, então a gente não vai mais dar muito detalhe dele, mas a gente vai falar de tantos assuntos que envolvem esse universo e que acredito que vocês vão gostar. E para isso, Kleber, vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados? Agora, Rê. Bora lá! A gente chamou Eric Altafim, que é Head de Produtos e Mesas Corporate aqui no Itaú BBA, e o Stefano Sergoli, que é diretor de distribuição da Hashdex, que é a gestora que criou este índice que eu acabei de dizer, para nos explicarem tudo sobre esse assunto. Eric e Stefano, sejam muito bem-vindos. A gente está muito animado com o episódio de hoje. Olá, Renata. Olá, Kleber. Grande prazer falar com vocês aqui. Olá, pessoal. Um prazer aqui, uma honra para a Hashdex aí participar desse bate-papo. Sejam muito bem-vindos, Eric e Stefano. Prazer é nosso. É isso aí, Rê. Então tá, gente, vamos lá. Essa é a primeira vez que o podcast trata do assunto criptomoedas, como eu falei para vocês ali na abertura. Então, queria começar pelo Eric, um resumo, um status dessas moedas digitais no Brasil e no mundo. O uso delas está crescendo, regulamentado não é? Traz esse panorama para a gente começar, Eric. Eu tenho 2 horas ou 4 horas para a gente falar? Quase 4 dias, né, Eric? Dá para dar 4 dias até. A gente achou que ia ser A gente achou que ia ser um episódio, vai ser uma série, então. Vai, cada dia a gente responde uma pergunta do nosso roteiro. Vamos lá, eu reduzo um pouco aqui. Esse mercado tem crescido muito, Renata, Kleber, Stefano. Tá impressionante a quantidade de assuntos novos que a gente recebe, a quantidade de informações que a gente é exposto aqui. Tem muita confusão ainda, tem mistura do Bitcoin com outras moedas digitais, até mesmo com outros ativos digitais. Muita gente não entende o que é uma coisa e o que é outra. A gente tem os bancos centrais pelo mundo todo debruçados sobre o tema, discutindo qual é o nível de adoção que cada um vai querer ter para esses ativos nos seus países. Então tem muita coisa acontecendo.
para ajudar a entender um pouco mais, a gente organizar um pouquinho da conversa, eu vou falar dos principais criptoativos que a gente tem estudado e tem discutido. Então, você tem o primeiro, que é a CBDC, nada mais é do que a Central Bank Digital Currency, que é uma moeda emitida por um país de maneira digital, que é regulada pelo Banco Central. Tá? Então, pegou o real e transformou ele num criptoativo ali, de moeda, e o Banco Central que cuida. Você tem a stablecoin, que ela replica o comportamento de uma moeda, mas então ela tem um lastro, também é um criptoativo, e ela não é feita pelo Banco Central. Você tem as criptomoedas clássicas, que é onde o Bitcoin se enquadra, e são moedas, em geral, que usam a tecnologia blockchain que você descreveu no começo, não tem lastro que justifique o seu valor, mas tem muito valor, como a gente vai discutir aqui hoje. Tem os tokens, que são representações digitais de algo que já existe no mundo físico. Isso daqui é uma revolução gigantesca para tudo que a gente conhece no mercado financeiro. Tem um potencial muito interessante para fazer essa evolução no mercado financeiro. Você tem vários exemplos já existentes. Você tem tokens hoje de precatórios, você tem token de crédito de carbono, você tem token de time de futebol, de jogador de futebol, você tem muita coisa que já existia. Então, nesse cenário, olhando para o mundo, que você me perguntou, a gente tem dois lados da moeda, né? Você tem China, por exemplo, que está super avançada na constituição da CBDC chinesa, e você tem do outro lado países como Índia, que estão proibindo a negociação de criptoativos lá. Aqui no Brasil, trazendo um pouco para a nossa realidade, o BC estabeleceu um grupo de trabalho para discutir a aplicabilidade e adoção do CBDC brasileiro. Já deixou claro, Roberto Campos tem falado em algumas reportagens que tem no jornal, ontem teve uma reportagem no jornal, falando sobre o caminho que precisa ser percorrido antes da gente chegar no CBDC brasileiro, né? Ele coloca a internacionalização, ele coloca a convertibilidade do real antes de chegar lá. Então, as pessoas, os bancos centrais estão estudando, mas aqui se reconhece que precisa caminhar. Então, o real precisa virar internacional. Então, desde o PL de câmbio precisa estar funcionando de verdade para fomentar essa internacionalização, depois a convertibilidade, daí para a gente chegar no CBDC. Neste quesito de Banco Central, é importante que os bancos centrais se coordenem para que essa CBDC ela tenha pelo menos características similares que permita essa negociação entre as CBDCs ao redor do mundo. Isso aqui para a evolução do mercado financeiro vai ser fundamental. Ainda no Brasil, olhando para o que impacta a nossa vida aqui como investidor, a Receita Federal já se manifestou dizendo que a criptomoeda deve ser declarada, estabelecendo regras a serem seguidas. Então, é relativamente fácil de encontrar o que você tem que fazer quando você tem uma criptomoeda diretamente, né? Uhum. E, sendo mais específico ainda, como é que a gente faz, então, para ser exposto a esse mundo? No Brasil, você tem algumas maneiras. Você pode investir diretamente nos ativos, então comprar Bitcoin, comprar as outras moedas ou os outros criptoativos que a gente falou, através das exchanges, que já negociam isso, tem algumas plataformas aí disponíveis, ou então através de fundos, que tem algum grau de exposição já para os criptoativos, e logo mais a gente vai poder ter ETFs aqui também no Brasil, onde você vai poder ter uma exposição direta à moeda sem diretamente carregar a moeda. Acho que esse é um grande panorama do que a gente vê no mundo, separando um pouquinho de quais são os criptoativos, onde é que os clientes, que os investidores têm que olhar aqui, e um pouco de legislação do Brasil e onde é que a gente faz, como é que a gente faz para investir no Brasil. Boa. Deixa eu até aproveitar aqui tudo isso que você explicou agora, Eric, para a gente colocar um pouco algumas coisas que as pessoas ainda têm dúvidas, né? O Bitcoin ficou muito famoso, né? E aí, não sei até se o Stefano pode explicar primeiro para a gente, que a gente hoje vê várias outras criptomoedas sendo negociadas, né? As pessoas ficam em dúvidas de qual comprar, qual que faz o que dentro do mercado, se tem diferenças entre elas ou não. Consegue explicar um pouquinho para a gente, para ambientar até quem está nos ouvindo e está entrando nesse mercado agora, ou querendo entrar nesse mercado, o que são as criptomoedas e essas diferenças que elas têm, com o Bitcoin sendo ali o mais famoso, mas tem várias outras hoje sendo negociadas, né? Maravilha. Bom, então acho que, pegando o gancho, né, nessa explanação super clara, né, que o Eric colocou, tudo começa com o Bitcoin.
tá? Então o Bitcoin ele é uma inovação tecnológica, tá? Então eu acho que conceber o Bitcoin como moeda, como muita gente acaba talvez recebendo essa informação, acaba não fazendo muito sentido. Eu era um cara de renda fixa no Pactual, né? Quando você escuta que foi uma moeda criada que não teve nenhum envolvimento com o Banco Central, parece quase uma heresia, né? Então, conceber o Bitcoin, né, como uma inovação tecnológica é muito mais generoso até com a nossa capacidade cognitiva, né? E o próprio Ray Dalio, né, para quem não conhece, o Ray Dalio é o fundador de uma das maiores gestoras do mundo, ele também reconhece o Bitcoin como a hell of an invention, né? Então como uma grande invenção. Então acho que essa é a pedra fundamental, é uma invenção, é uma inovação, né? E de uma grande inovação nascem outros projetos, tá? Pegando só o gancho de infraestrutura, para entrar também um pouco em outras formas de se criar valor ou de se perceber valor em criptoativos, o Bitcoin ele passou por um processo bastante interessante de maturação, né? Então, tudo começa então em 2008, né, com o paper lá do Satoshi Nakamoto, que cria e divulga a linguagem. Talvez ali de 2009 até 2012 ele estava numa fase mais experimental, né, onde basicamente fóruns muito específicos sabiam da existência do Bitcoin. Em 2012, né, aparecem os primeiros investidores nesse mercado, né, talvez mais um perfil de tecnologia, e também entra o capital de risco, né, então o Venture Capital começa a entrar em 2012, né, nesse mercado, né, então a própria Coinbase, né, que é um dia especificamente muito especial para a Coinbase, que hoje é o dia do IPO da Coinbase. A Coinbase ela foi fundada em 2012, né? De 2012 até 2016 a gente começa a ver então esse capital de risco alocando, né? 2017 ali 2018 vem um grande exagero nesse mercado, então a gente tem que também ponderar que esse mercado tem muito exagero, e agora, né, talvez ali finzinho de 2019, né, 2020, né, e agora 2021, a gente vê esse mercado se institucionalizando, né? Então a gente vê outros players entrando, né, e é um marco, né, para a indústria. A gente vê custodiantes, né, de peso entrando, né? Então a Fidelity, né, para quem não sabe, então a Fidelity hoje, com seus trilhões de dólares sob gestão, ela faz custódia de criptoativos, e a Hashdex, inclusive, a gente tem a honra de ser um dos primeiros clientes deles aqui na América Latina, e também é um marco, né, a gente começar a ver ETFs com relação a simplificar e dar mais transparência para a exposição, né, a essa classe de ativo, tá? Agora, sim, é importante também mencionar que existem outros projetos, né, que o Bitcoin não está solitário lá, né, muita gente atribui o Bitcoin, né, como se fosse Gillette, né, então eu quero os outros Bitcoins. Não existem os outros Bitcoins, existem os outros criptoativos. O Bitcoin é apenas a primeira e a maior rede, mas existem outros projetos que se propõem a resolver problemas, né, bem diferentes, talvez, do propósito inicial da rede do Bitcoin, que é preservar o poder de compra do indivíduo ao longo do tempo. Então, vou mencionar 2 projetos, e isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá, pessoal? Isso aqui é só para educar, né, sobre o potencial dessa classe de ativo e como ela pode inovar em serviços para a sociedade. Então, existe uma blockchain chamada Basic Attention Token, né, a gente inclusive menciona ela nos nossos vídeos educacionais, que ela permite que o usuário possa rentabilizar a atenção dele na internet. Então, imagina assim, Renata, imagina que você, ao assistir uma propaganda hoje, no navegador tradicional, né, você recebe 0, né, por essa propaganda, né? Muito pelo contrário, né? E no caso, ao utilizar, né, o navegador, né, dessa blockchain, né, no caso o Brave, você pode ser incentivada, né? Você pode ser remunerada pela sua atenção, né, que é depositada por alguns momentos ali na internet. Então, on demand. Dizendo, pessoal, on demand. Eu não estou dizendo aqui também que ninguém vai ficar rico vendo propaganda, tá, pessoal? Tem que trabalhar, né? Mas, de qualquer forma, é deixar de ganhar 0, né? Um outro exemplo que também é bacana, né? Existe uma blockchain chamada Filecoin, que permite que você, talvez, armazene seus arquivos importantes de uma forma descentralizada. Então, imagina que, de repente, qualquer
indivíduo, né, qualquer entidade com capacidade ociosa, né, de armazenamento, ali um HD ocioso, ele pode entrar, né, nessa rede como um provedor ali de infraestrutura, e na outra ponta, quem quer armazenar o arquivo pode acessar uma rede descentralizada mais segura e eventualmente até mais barata, pelo fato, né, de você conseguir armazenar sem uma entidade central. Então, o ponto aqui existe uma nova forma, né, de você organizar a contribuição, né, de entidades que permitem que, de maneira que você não tenha nenhum desafio de sazonalidade, ou até físico, você consegue criar uma estrutura que gere um serviço. Então, é por isso que a gente define, né, que a forma talvez que faça mais sentido de se expor a esse mercado é um índice, né? A gente faz uma comparação muito grande com a internet, então a gente imagina, né, que o tempo vai dizer quando isso vai acontecer, mas existe a real possibilidade, né, do impacto dessa tecnologia ser similar ao que foi a internet. Perfeito. A gente, inclusive, Stefano, vai falar em seguida a respeito desse índice. Acho que é um dos grandes feitos desse mercado recente. E quando eu olho para esse mercado, eu, pelo menos, tenho a impressão de que é um infinito de possibilidades, né? Não só quando a gente olha para essa questão da blockchain, das moedas digitais para o mercado financeiro, mas para tantas outras áreas que elas podem ser úteis, né? Só que aí aqui, como, enfim, a gente fala de mercado financeiro, de investimentos, e agora está falando de criptoativos para poder dar essa ótica do investimento, queria jogar uma pergunta para vocês dois, que acredito que ela não... É aquelas perguntas de bola de cristal, que às vezes a gente brinca aqui no podcast. Mas... falando em criptoativos, se a gente traz para o mundo do investimento, por exemplo, em bolsa, a gente tem não tem como prever, mas tem uma ideia de que eventos fazem com que este mercado se valorize ou desvalorize, né? A gente está sempre falando sobre isso aqui, sobre algumas... desmistificando algumas teorias, mostrando por que determinado evento impactou ou não no mercado de bolsa, no mercado aqui, por exemplo, trazendo para o Brasil do Ibovespa. E aí eu queria tentar trazer de vocês... como é que se dá essa valorização ou desvalorização dentro do mercado de criptoativos? Tem como se fazer essa mesma relação que a gente faz aqui? Hoje, por exemplo, quarta-feira, 14 de abril, vai ter um IPO. A gente sabe que está todo o mercado falando disso. Isso é um exemplo que pode trazer valorização de verdade ou é só conversa fiada? Talvez por elegância, né, acho que uma pergunta assim, dura como essa, talvez eu pegue primeiro do Eric, se ele me permitir, né, assim, porque eu acho que essa pergunta de bola de cristal, né, ela tende a deixar, talvez, quem recebe a resposta, talvez com algumas dúvidas resolvidas e outras nem tanto, né, porque na largada, né, não existe modelo de valuation para cripto, né, então a gente está falando aqui de uma rede descentralizada, né, que opera como uma commodity digital, né, e ela, como essa commodity digital ela tem serviços específicos, ela tem N formas de você perceber. Então, o que eu acho que é o primeiro pano de fundo aqui, né? A gente está falando de uma inovação, né, e uma inovação ela tem que ter adoção, né, ela tem que ter uma percepção da sociedade de que ela vai fazer sentido, né? Então, ninguém aqui valoriza, né, a internet, né? A gente utiliza a internet, né? Então, essas tecnologias, né, e especificamente mesmo falando do Bitcoin, elas tendem a ser adotadas, tá? Pegando o gancho rapidamente, então, do IPO da Coinbase, né, e talvez até dando um pouco de pano de fundo no que a gente pode esperar, né? Por que é importante, tá, pessoal, esse IPO da Coinbase, tá? Por que ele é essencial, tá? Porque ele vai dar visibilidade para o mercado tradicional de como um dos maiores projetos da indústria se comportou e tende a se comportar. Então, resuminho rápido sobre o que é a Coinbase. Então, ela é a primeira corretora de cripto, né, do mercado, talvez que nasceu com a roupagem de mercado tradicional, tá? Então, foi fundada pelo Brian Armstrong, começa em 2012, né, com a tese de dar acesso, né, aos criptoativos,
e ela teve um êxito muito grande, né, em talvez ser a corretora de escolha pelo mercado institucional, tá? Ela teve um resultado muito expressivo, né, ao longo de 2020, e agora no primeiro trimestre ela já entregou um resultado 600 milhões acima do ano dela inteiro, tá? O mercado estima, né, que ela vai que esse IPO, né, esse esperado IPO, talvez chegue perto aí da cifra de 100 bi de dólar, né? Eu até fiz um exercício aqui mínimo, né? Então, vamos imaginar que ela pagasse, né? Assim, então, estimar um lucro para ela em 2021, né, na casa aí de 5 bi, 6 bi, se ela mantiver mais ou menos esse crescimento, né, muito, muito forte que ela tem tido, e comparar talvez com, sei lá, não tem um benchmark de uma corretora de cripto, ela é a primeira, né? Então, pegar talvez o múltiplo de um Square, múltiplo de um PayPal, o Square está pagando 8,5 de múltiplo, PayPal pagando 12, talvez 15 vezes. Então, se ela estivesse pagando, se o mercado aceitar pagar 15 vezes, né, o revenue dela, e ela tiver um revenue em 2021 aí na casa de 5 bi, 6 bi, seria aí no valuation abaixo de 100 bi, seria um valuation aí na casa de uns 80, né? Então, agora, ao mesmo tempo, ela ganha dinheiro com fluxo, né? Então, ela é uma startup assim, relativamente jovem, mas ela é rentável, ela cobra, se não me engano, perto de 0,5% pelo trade, né? Então, tem um monte de startup, outra empresa de tecnologia que tem uma receita muito, muito grande, mas não tem lucro, tá? Então, por que é um marco? Porque o mercado agora vai começar a poder se debruçar, talvez no formato tradicional de research para analisar, mas ao mesmo tempo tem que ter cautela, né? E aí, sendo bem direto na pergunta, o que vai drivar aqui, pessoal, esse mercado, né, em termos de tanto price swing para cima e para baixo, é fluxo, tá? Então, assim, o que esse mercado depende mesmo é de adoção, né, de conhecimento, de educação, e quanto mais pessoas participarem, né, assim, a gente acredita que o mercado tende a ficar mais maduro, né, mas não dá para atribuir nada do mercado financeiro tradicional, né, que o Eric é um expert aí, mas assim, o mercado tradicional ou as métricas do mercado tradicional, na minha humilde opinião, eles têm pouco impacto aí na indústria de cripto. Stefano, acho que é isso mesmo, tá? Acho que você falou boa parte do que explica o que está acontecendo nesse mercado de cripto. Quando você olha para os modelos que você tem aqui de mensurar valor de equity, valor de moeda, nada se encaixa, né? Você tem, para criptomoedas, você tem alguns modelos que falam sobre o custo marginal de mineração, que até explicam pedaços dos movimentos, mas é muito difícil você falar que existe um modelo, não está pacificado isso, né? Ninguém consegue, pelo menos eu não vi ainda, ninguém com um modelo robusto suficiente que tenha uma certa aceitação, estilo um Black-Scholes da vida para precificar opções. Então, Renata, a resposta é bem difícil, tá? E eu concordo com o Stefano, a adoção é o que está drivando aqui os preços. Então, você tinha os entusiastas e os curiosos investindo na cryptocurrency, no Bitcoin. Aí você começou a ver algumas empresas com uma adoção maior e um pouco de investidor profissional entrando. E acho que essas duas últimas partes que entraram nesse mercado foi que fizeram essa mudança aí para 60 mil dólares que a gente está vendo no preço do Bitcoin. Você teve empresas como a Tesla, PayPal, que talvez por razões diferentes até tenham entrado nesse mercado, mas estão lá. E aí você tem os investidores profissionais entrando de maneira sistemática, todo mundo falando um pouco, né? Você pega os investidores tradicionais aqui, olhando para a moeda, para a criptomoeda e falando, talvez seja um ativo descorrelacionado com o restante da economia real aqui, da economia do mercado financeiro, que vale a pena olhar com mais carinho. Então, a gente está vendo essa adoção, aumento de liquidez. Você tem bancos, os bancos americanos foram bastante vocais no começo do cryptocurrency, alguns deles sendo veementemente contra a cryptocurrency, passando a adotar, remontando suas mesas de criptomoedas, alguns deles passando a oferecer serviço de custódia, outros deles chegando a recomendar até para os investidores de private mais profissionais ali um percentual da carteira com Bitcoin.
Então você está tendo uma mudança muito grande, e aí você tem um aumento da liquidez nesse mercado. Ele driva esse momento, ele ajuda a drivar para cima a moeda, e eu acho que ele vai ajudar também a diminuir um pouco da volatilidade. Então, a gente conversou outras vezes, né, Stefano, e esse mercado ele ainda tem muita alavancagem nas corretoras, e algumas ordens automáticas ali. Então, alguns movimentos bruscos que a gente via, vale para cima também, mas muito para baixo, de stop loss um atrás do outro ali, que fazia o swing ficar muito grande, com o investidor profissional entrando, lotes mais parrudos, tem uma tendência a diminuir um pouco isso. O ativo digital, ele é volátil, sem dúvida, acho que... Eu imagino que a Renata vai perguntar algo sobre isso, mas ele é um ativo volátil, que a gente tem que tomar muito cuidado, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que ele é um ativo que está amadurecendo bastante, então vai passar por isso, vai passar por a gente achar um modelo de pricing para isso, vai passar por ter investidores que olham bastante desses movimentos grandes, tentando suavizar arbitragens. Eu acho que o mercado está amadurecendo bastante. Eu vou deixar essa pergunta para o Kleber, essa outra cabeluda aí da volatilidade do risco. Eu já cumpri aqui a minha parte. Na verdade, a gente costuma tratar muito bem os nossos convidados aqui, tá, Eric, Stefano? Então fiquem tranquilos que a pergunta próxima é mais cegada, tá? Precisa até começar a responder um pouco. Mas é bom esse papo nesse formato, porque a gente consegue passar exatamente para os ouvintes, né, o tamanho da complexidade que tem esse mercado, né? Que é super importante eles entenderem isso antes de investir. É ótimo o mercado, sim, mas tem muitos detalhes a aprender, como a gente está aprendendo hoje aqui, e não tem nada mais importante para fazer uma avaliação quando vai fazer um investimento, Eric, Stefano, vocês sabem muito bem disso, do que risco, né? E entrando nesse ponto, fiquem à vontade para explicar um pouco melhor como que vocês avaliam esses riscos dentro desse mercado, né, de criptomoedas, né, os tipos de investimento e as transações, quais são os riscos que trazem diretamente para o investidor, tanto aquele que está iniciando quanto aquele que já está no mercado e que começou ou por uma euforia ou por alguma indicação, mas não foi a fundo, para entender exatamente o que é que ele tem ali por trás dessas operações, né, para ter bastante atenção em relação ao que pode afetar o seu investimento. Tá bom. Bom, eu acho assim, antes até da gente pegar talvez as métricas tradicionais aí de volatilidade, né, eu acho que vale talvez voltar uma página e reforçar que a infraestrutura desse mercado ela está sendo construída, né? Então, quando você compra uma ação ou quando você compra um bond, a infraestrutura que vai liquidar essa operação ela já existe, né? Você não se preocupa com custódia, dentre outras coisas. Então, a gente literalmente está vendo a história desse mercado ser escrita, né? E de novo, né? Estou fazendo um oversharing aqui com relação ao IPO da Coinbase, mas sendo com valuation esticado ou não, ela abrir o capital, né, no modelo tradicional é emblemático para a indústria, né? Agora, falando um pouquinho então de risco, né, e de formas, né? Então, conforme o Eric falou super bem, né? Se tem uma coisa que um mercado como o de criptoativos não precisa é de alavancagem, né? Então, assim, o que ele precisa, na verdade, é o inverso disso, né? Então, e existem, né, ainda corretoras aí que oferecem, né, alavancagens aí que, na minha humilde opinião, não fazem sentido nenhum, que acaba também fazendo esses price swings para cima e para baixo, mas que com investidores com uma mão mais forte, com também um pouco mais de estrutura ali, certamente esses exageros eles tendem a serem reduzidos, né? E aí, se me permitirem também fazer talvez um merchan aqui da gestora, né? A gente criou, né, no nosso site um simulador que permite que qualquer investidor ele consiga simular como ficam as métricas de risco da sua carteira com e sem uma alocação em criptoativos, né? Então, basicamente, volatilidade, Shark, né, da carteira com e sem. Por que isso é importante? Porque criptoativos, né, eles têm uma descorrelação relevante, né, com o mercado tradicional. Então, os ativos tradicionais hoje, né, que o investidor tem exposição, eles não têm uma correlação relevante com o nosso mercado, né? Isso alinhado, né, com
uma volatilidade alta, uma alocação muito pequena, né, pode melhorar de forma expressiva, né, o Sharpe, né, que é o retorno ajustado pelo risco de uma carteira, sem mexer muito na volatilidade. Então, esse é um ponto super importante. E até a título de curiosidade, pelo nível de mercado atual, parece, né, que criptoativos já tem uma posição de alocação, talvez, né, nos portfólios globais, né? Então, se a gente pegar, né, o mercado de equities, ele está na casa de 95 tri, né? Mercado de bonds aí na casa de 105 tri, né, arredondando. Então, a gente está falando aí de 200 tri, né? Então, o mercado de cripto, talvez as maiores, um pouco acima de 1 tri, já é 0,5%. Né? Então, reforçando, né, pessoal, que esse talvez, né, poderia ser um bom ponto de entrada em termos de tamanho. Tá? Então, acho que já me colocando já, né, numa posição aqui de orientação, né, mas também amparado por educação, por mais que esse mercado esteja nas máximas históricas, né, como o Eric mencionou, eu também concordo em gênero, número e grau, esse mercado está amadurecendo, ele ainda tem muito para crescer e, ao mesmo tempo, ele ainda tem uma jornada grande aí para ter uma volatilidade comportada como dos outros ativos. Tá? Então, uma forma, né, de equilibrar esse risco é na alocação. Tá? Então, talvez 0,5%, né, como sugere ali, né, a comparação do mercado de cripto com o mercado de bonds, mercado de equity, talvez seja um começo. E, de novo, né, deixar aberto para quem tiver curiosidade, acessar o site da gestora, né, para modelar seu próprio portfólio. Pois é, e aí, Stefano, pegando alguns ganchos que a gente já falou por aqui, como índice, como o quanto esse mercado ele está começando a ser, de certa maneira, chancelado pelo mercado tradicional, e os exemplos que você trouxe, principalmente desse IPO, dessa abertura de capital, é um deles, né? Vocês criaram um índice de criptomoedas na Nasdaq, o primeiro do mundo. E aí, isso também é uma chancela e também vai um pouquinho na linha da questão de mostrar que é possível investir no mercado de criptoativos a partir de um índice, como se investe no Ibovespa, no IPCA, e talvez reduzir um pouco desses riscos que a gente estava trazendo agora nessa conversa anterior, né? Sim, e eu acho que é legal, talvez, acho que entender que um índice, né, com essa chancela é uma grande validação, né? E o mercado de criptoativos ele está passando por validações, né? Então, primeiro, por que um índice, né? Pelo fato, né, conforme o Eric mencionou, não existe um blanket shoulders de cripto ainda, então não existe uma forma de você precificar isso e conseguir entender o tá caro ou tá barato, né? Pelo menos até o momento atual isso não existe. Então, a gente criou, né, uma metodologia que inicialmente era proprietária, né, de um índice para representar mercado. Esse índice ele tinha o nome ele ainda tem, na verdade, né, de Hashdex Digital Assets Index. Né, ele começa junto com a história da gestora em 2018. E em 2020 esse índice ele ganha, né, um upgrade. Né, então a gente, junto com a Nasdaq, né, então a gente participa desse processo com a Nasdaq, né, de co-criar, né, o Nasdaq Crypto Index. Tá? Então hoje a gestora ela não é mais a dona do índice, né? Então agora a gente transfere esse índice para a Nasdaq. Tá? O índice é público, né? Para quem quiser acessar, inclusive o índice também pode acessar no nosso site. Todos os nossos fundos, né, 555, eles perseguem, né, a carteira teórica que é definida por esse índice. E de maneira bem resumida, o índice ele tem 4 pilares principais. Então, o primeiro pilar, né, a exchange com regulação, né? Então, o criptoativo ele tem que ser listado, né, em pelo menos 3 exchanges, né, com regulação. O segundo filtro, a custódia, né? O criptoativo ele tem que ser listado, né, na verdade, suportado, né, por uma empresa que faz custódia institucional de cripto, como Fidelity, como BitGo, como Coinbase. Terceiro, liquidez. O criptoativo tem que ter pelo menos 0,5% do criptoativo mais líquido, que é o abençoado Bitcoin hoje, que está tradando
na média, aí, 8, 9 bi de dólar cash dia, é muito lote. E, por fim, tamanho de mercado, então ele tem que ter pelo menos 0,5%, né, do valor de mercado total da classe, né? E ele é rebalanceado a cada trimestre, tá, Renato? Então, a cada trimestre, né, novos projetos podem entrar nessa carteira e, ao mesmo tempo, novos projetos também podem ser excluídos, né? Então, por que um índice, né? Pela necessidade, talvez, né, que pelo menos a gente entende, de que está exposto, né, ao que é esse mercado no longo prazo, tem de ser melhor do que escolher um projeto ou outro projeto. Então, em vez, talvez, de escolher os vencedores, a gente acaba comprando todo o mercado. Stefano, e falando no índice, a gente agora tem o Itaú aí se aliando a vocês na distribuição desse ETF que vai fazer o investimento direto no índice, né? Pode explicar um pouquinho melhor para a gente como que vai ser essa operação? Bom, então a nossa missão, né, como companhia, né, como gestora, sempre foi dar acesso, né? Então, né, o nosso tripé, né? Então, acesso de maneira simples, de maneira segura e de maneira regulada, né? Sempre foi parte da visão da nossa companhia, né? Então, o ETF ele é mais uma validação, né, de que essa missão ela está sendo talvez exercida aqui na íntegra, né? Então, para quem tiver curiosidade, né, e pegar um pouco mais de informação, está disponível, né, no site da gestora, né, o nosso material publicitário, né, seja com relação a prazo, né, seja com relação a detalhes da oferta. Mas acho que o ponto principal aqui é que talvez é mais uma etapa, né, que esse mercado que precisa ainda de muita reputação, muita validação, que foi talvez ultrapassada, né? Então, um ETF ele tende, né, a ter mais transparência, né, ele vai ter prazo de liquidação mais curto, né, e eventualmente até para players talvez mais institucionais que para entrar precisariam de uma estrutura similar a um book, né, de compra e venda lá para poder entrar, isso acaba sendo muito positivo. Então, é um marco, né, para a indústria de cripto, sem dúvida é um marco para a Hashdex também, ter essa parceria com vocês do Itaú, e a gente imagina que essa parceria vai ser de muito longo prazo e tende a ser muito positiva. Muito legal, Stefano. Bom, gente, para a gente caminhar para o final aqui da nossa conversa, a gente focou muito nessa questão educativa do assunto, nessa questão orientativa para tentar explicar bastante como funciona esse mercado, que é um mercado novo e relativamente novo, porque ele começou de um jeito, ele já mudou muito e tem muita coisa nova acontecendo o tempo todo e a gente nunca tinha tocado nesse assunto aqui. E aí acredito que quem está nos ouvindo deve estar se perguntando, ok, quero investir em criptomoeda, seja a partir de um produto ou a partir da compra de uma moeda digital, mas eu não sei o quanto isso pode impactar meus investimentos e como é que eu faço com o meu dinheiro, incluindo esse tipo de investimento dentro de uma carteira. E como a gente aqui fala muito em recomendação, diversificação e leva isso muito a sério, eu queria jogar essa bola pro Eric e pro Kleber para vocês explicarem um pouquinho para quem tá com essa dúvida, meninos, que recomendação de fato a gente faz para esse tipo de investimento, como é que a gente está enxergando isso dentro de uma carteira. E se também, quando a gente fala em diferentes perfis, entendo que esse investimento é um pouquinho mais arrojado, então queria que vocês explicassem essa parte e fizessem a recomendação, não, mas explicassem como é que isso deve ser encaixado junto com outros investimentos que a pessoa eventualmente tenha ou venha a fazer. Legal, pode começar, Eric. Eu ia te pedir, se você me permitir, para eu começar. Por favor. Você, como dono da casa, fica por último aqui, faz seus comentários. Eu acho que é a primeira vez que o Itaú chega perto das cryptocurrencies, né? Eu acho que essa distribuição do ETF e da Hashdex que a gente comentou, que o Stefano acabou de descrever, foi o movimento mais perto que a gente fez. A gente está estudando constantemente o assunto. Como eu disse no começo, está crescendo muito esse mercado e a gente tem cada vez mais clientes nos questionando sobre a possibilidade de fazer algum investimento ou ter algum grau de exposição
a criptomoeda. A gente ainda não está confortável de fazer recomendações aqui sobre tamanho de portfólio, grau, nível de preço, etc. Pelas razões que a gente já falou aqui, ainda tem bastante incerteza nesse mercado, e acho que é razoável se entender isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um foco aqui em atender o cliente da maneira que ele quer ser atendido. Então, o que a gente vai fazer é permanecer estudando o assunto cada vez mais perto, cada vez de uma maneira mais profunda, para achar a melhor maneira, a maneira mais segura, uma maneira com a melhor experiência, para que os clientes que queiram se expor um pouco a esse mundo de criptoativos, de criptomoeda, consiga fazer pelo banco também. Então, a gente está estudando bastante os produtos para que essa oferta chegue para os nossos clientes e conscientes de toda a volatilidade que existe. Eu acho que aqui um recado que é sempre que eu falo que eu estudo um pouco desse mercado, chega alguém com algum comentário para mim. Você ficou rico com cryptocurrency? Não fiquei rico com cryptocurrency. E também não conheço ninguém que ficou rico de verdade com cryptocurrency, porque comprar lá nos $1.000, $1.500, ficou um tempão e segurar até os $60 mil é muito difícil. Então, eu acho que é prudente a gente saber que não é um produto para a gente olhar com um ticket de loteria aqui que vai ficar rico. Ele é um produto do jeito que o Stefano descreveu aqui, para compor uma carteira, dado a descorrelação dele, até diminuir a volatilidade que você tem. Então, você tem que usar com muita parcimônia, mas faz sentido, os clientes estão buscando e a gente está aqui trabalhando para oferecer com segurança uma experiência adequada para que ele possa fazer esse investimento também. É isso, Kleber. Eric, tá super completo, assim, só colocando o ponto de vista aqui do nosso time de recomendação, né? E os investidores, quando forem, as investidoras procurarem os seus especialistas, né, conversar com as pessoas que ajudam aí na tomada de decisão, eles já estão orientados para explicar mais ou menos como que a gente enxerga que seria o adequado em relação a posicionamento por perfil de investidor. Então, vou dar um exemplo. O conservador, a gente entende que tem uma tolerância de risco muito baixa, tem uma necessidade de liquidez muito alta. Então, aquele investidora que tem o perfil conservador, isso registrado, né, quando preenche lá o questionário de perfil, ele não deve investir em ativos como esse, dado o tamanho ainda da sua volatilidade e também dos riscos que a gente comentou aqui. Os demais perfis, né, moderado, arrojado, agressivo, que a gente tem aqui no banco, a gente entende que existe um espaço, sim, para que esses investidores comecem a conhecer esse mercado, e aí já estão todos os nossos especialistas ali orientados de qual seria o nível que ele poderia entrar em cada um desses perfis. E aí é importante dizer que existe muito estudo sendo feito por toda a nossa equipe aqui de análise, como de outras grandes instituições também, né, Eric, para saber como potencializar isso em relação a agregar valor dentro de uma carteira diversificada, o quanto que ele pode proteger, o quanto que ele pode trazer realmente de diversificação e até de proteção. Existem alguns estudos, né, já dizendo, até principalmente fora do Brasil, né, Eric, Stefano, de que ele é considerado por alguns como o novo ouro do mercado, né? Como o ouro começou a ser utilizado lá nos anos 70, início dos anos 80 e carrega até hoje esse estigma de proteção para as carteiras, vem sendo principalmente o Bitcoin, no caso, não criptomoedas, mas o Bitcoin, né? Visto dessa forma por alguns analistas. Então, tem muitos estudos para que a gente possa modelar, para que a gente possa fazer avaliação quantitativa, para que a gente possa projetar, para que a gente possa realmente ter a segurança de chegar para o investidor e dizer, olha, realmente vale que X% da sua carteira invista nesse tipo de ativo. A gente está caminhando para isso, acho que como o Eric bem colocou, já é uma grande evolução, né, Eric? A gente está aqui conversando sobre isso, né? A gente está aqui apresentando aí para os ouvintes, que o Itaú está participando e tem hoje, então, à disposição para quem quiser também algum instrumento para começar a entrar nesse mercado, mas com grande cuidado em relação à parte de recomendação, para que a gente não tenha ninguém entrando em algo que não vai fazer sentido com o seu perfil, tá? Aí peço até para o Stefano complementar também, para nos ajudar aqui. No final, conforme você posicionou, assim, e eu acredito muito nessa forma, né? A gente está vendo esse mercado amadurecer, né? Então, pessoalmente, tá, que fui convertido, né, pelo Marcelo Sampaio, que além de grande amigo, é nosso sócio também, né? Então,
no final ele sempre teve essa visão, né, de que esse mercado deveria ter um player dando acesso, então a palavra tem poder. Então deixar também registrado uma homenagem ao Marcelo aí, que sem dúvida isso aqui não aconteceria se não fosse pela visão dele. Mas quando algo é muito novo, né, Kleber, assim, ele é difícil de você aceitar, né, a valor de face. E essa comparação com o ouro que você disse, a primeira vez que eu mesmo ouvi, sendo talvez quase um convertido, né, em falta de uma palavra melhor, eu vou usar convertido aqui, ela causa um desconforto, né, porque, poxa, o ouro, sei lá, tem 5 mil anos, 6 mil anos, talvez, de história. Exatamente. Né, e o Bitcoin tem um pouco mais de 10, né, mas nada como mercado e preço, né, para a gente ver também como que isso aqui também pode... when the facts change, we change our minds, né? Uma coisa que se fala muito no mercado financeiro. Então, os fatos têm mudado, né? E a gente tem visto, inclusive, parte aí desse fluxo que poderia, né, estar indo para o ouro em função aí do debasement das moedas. Uma parcela dele está indo para o Bitcoin. Então, sim, eu concordo, né? No momento atual, o Bitcoin especificamente, ele já rompeu a marca de 64 mil dólares. Então, ele 64 mil dólares, ele já é mais do que 10% do mercado de ouro, né? Então é possível, né, que a gente está vendo talvez agora que ele rompeu esses 10% do mercado de ouro, que era uma resistência importante, então agora ele vale mais do que 10% do mercado de ouro, que a gente vai ver talvez uma nova pernada aí, talvez dessa jornada do Bitcoin, né? Então, de novo, é uma possibilidade, né? Vai ser uma briga boa, né? Mas de uma forma ou de outra a gente tem que estar perto. E acho que é importante dizer que a gente torce muito para que isso se consolide, né? Porque vão ser mais alternativas para os investidores num mercado em que a gente, sim, vai precisar de alternativas ao longo dos anos. Até para fechar da minha parte aqui, né? A gente falou muito, né, Rê, nos últimos episódios, principalmente durante a crise, né, no ano passado, de que a gente tinha um efeito que fazia com que as bolsas de valores subissem tanto, que era o TINA, né? Aquela expressão em inglês muito usada, né? Que você não tem alternativa, there is no alternative, né? Então você não tinha juros, você não tinha nada para comprar no mercado que não fosse realmente que tivesse prêmio, a não ser as ações. Então isso foi muito comentado, foi muito difundido ali no ano passado e ainda continua um pouco ao longo desse ano. Então, que venham mais alternativas, né, Stefano e Eric, que apareçam mais opções para os investidores realmente conseguirem. E esse mercado, né, a gente pode chamar, né, das finanças descentralizadas, como vocês comentaram um pouco, e a gente sabe que é um marco desse setor, né, pode trazer realmente mais alternativas que a gente ainda até desconhece que vão conseguir criar e desenvolver, né? Gente, sim, sensacional. Desculpa, Stefano, te atropelei aí. Não, de forma alguma. Ia concordar em gênero, número e grau, né? Eu acho que alternativas que fazem o mercado amadurecer. Muito legal. Meninos, foi incrível. Eu gostei demais desse papo com vocês. Aprendi muito. Acredito que o Kleber, ele conhece mais que eu do assunto, mas acho que ele também tem aprendido algumas coisas, né? Tendo aula aqui. Eu também, Kleber, que legal. Acho que foi super rico para quem tá ouvindo a gente, para fazer uma introdução, e eu espero de verdade que a gente tenha muitos outros motivos para falar desse assunto aqui e que vocês voltem outras vezes. Queria deixar um agradecimento muito especial, Eric e Stefano, pela disponibilidade de vocês e trazer de uma maneira tão mais fácil de entender, para que a gente consiga dar andamento a esse assunto a partir de agora, qualificando também a nossa audiência a respeito desse mercado de cripto que vai crescer, vai dar muito o que falar e vai ser muito assunto aqui no podcast ainda. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Renata, Kleber, um abraço. Prazer falar com você também, Stefano. Eric, um prazer. Renata, Kleber, um prazer. E a casa fica à disposição de vocês. Obrigado, pessoal, mais uma vez. A gente espera vocês de volta aqui com certeza e deseja muito sucesso aí nessa empreitada e que a gente tenha realmente várias alternativas diferentes aí para os nossos investidores. Valeu, Rê, obrigado. Valeu, gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. O link que o Stefano mencionou antes sobre produto e
simulador de riscos, eles têm várias coisas no site da Hashdex. A gente está deixando aqui na descrição do episódio também para vocês consultarem, quem se interessar em mais detalhes a respeito do ETF e tudo mais. Obrigada, a gente espera vocês no próximo episódio. Até lá, cuidem-se. Nos encontramos nessa quinta-feira aqui na sua plataforma de podcast. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.